No vídeo de hoje, aula oficial com bot Binary Maestro, o Super Bot Binary Even Odd, e eu vou mostrar exatamente a configuração que eu operei agora em conta real na minha banca avaliada em mais de 130 mil reais. Essa é a aula oficial. Editor, coloca a vinheta aí. Olá, jovem trader, eu sou o Tarek Platzi, criador da mentoria Mestre da Binary, uma capacitação completa que eu te mostro a usar os mesmos robôs e estratégias que eu utilizo na minha banca, de 133 mil reais. E todo dia eu vou trazer robôs, estratégias e conteúdo gratuito. E esse vídeo é a aula exclusiva do nosso robô oficial, o bot Maestro. Lembrando que 99,9% do meu conteúdo ele é gratuito. Eu tenho um treinamento grátis na descrição com robôs grátis e eu preparei também com muito carinho uma playlist com robôs e estratégias gratuitas na descrição desse vídeo, com centenas de robôs e manuais em conta real para te ajudar. Então se inscreva no canal, ative o sino de notificação e valorize o meu trabalho. Essa aula é oficial do robô Binary Even Odd Maestro. Toda dúvida do robô de inscrito ou aluno vai ficar nesse comentário. Então, se pintar alguma dúvida, aluno tem alguma dúvida, inscrito tem alguma dúvida, comente nesse vídeo que eu vou responder. Toda a configuração nova, atualização, como vocês vão configurar o robô, eu vou botar nos comentários. Então fiquem bem atentos e sem enrolação, vamos para a nossa aula. Iniciando a aula com o robô Bot Binary Maestro Even Odd na Binary.com. A gente vai selecionar o robô na plataforma. Já selecionei o Bot Maestro, certifique-se que vocês entraram realmente na conta primeiramente. E assim que a gente dá o play no robô, aparece a opção, o galho tradicional ou o galho do Platzi. O galho tradicional vai aparecer para vocês aqui, perdeu, dobrou, 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 dobrou. E o galho do Platzi vai aparecer aqui para vocês, perdeu, recupera o que perdeu, perdeu, recupera o que perdeu. Se você tem uma banca abaixo de $200, use o galho do Platzi, é o que eu recomendo. Se você desenvolveu uma estratégia com bot Maestro que seja realmente extremamente assertiva, você pode utilizar o galho tradicional sem problema nenhum. Eu forneço a ferramenta, a gestão, você mesmo que vai fazer. Então eu vou colocar aqui o galho do Platzi, a sua meta diária de acordo com a planilha oficial, somente os alunos da mentoria têm acesso. Então, como eu não sei a sua banca, eu vou colocar um número acima. E logo depois temos aqui o seu limite de perda, que nós vamos colocar também de acordo com o que a sua banca permite. A primeira opção do robô de configuração, ela diz quantos números pares analisar. Então o nosso Bot Binary Even Odd Maestro, ele vai entrar a cada X números pares seguidos que a gente selecionar, ele vai fazer uma ordem na Binary.com em ímpar. Então eu vou colocar para cada 2 números pares ele entrar em ímpar. Vou dar um Enter. Quantos números ímpares analisar? A gente pode colocar quantos números quiser, que a cada X números seguidos ímpares, ele vai entrar em número par, ok? Então eu vou botar 9. Por quê? 9 é uma opção para os alunos que querem operar somente fazendo entradas em ímpares ou em par. Depois eu vou reverter e mostrar para você como funciona de maneira bem tranquila. Então, se você não quer usar as duas análises, a de par e nem de ímpar, só quer uma exclusivamente, é só você colocar o que você não quiser de 9. Então eu coloquei que eu não quero que analise ímpar, eu só quero focar em par, tá? Então dei um Enter. Quantos loss virtual? O que é o loss virtual? Se você selecionou para cada 2 números pares entrar em ímpar, como foi feito agora, o robô ele vai esperar os dígitos da Binary aparecer um número 6, um número 4, 2 números pares para entrar em ímpar. Quando a gente coloca loss virtual 1, significa que esse robô ele vai fazer essa mesma configuração. Ele vai esperar 2 números pares para entrar ímpar na conta virtual. E somente depois que ele perde na conta virtual, ele muda para a conta real e ele vai guardar novamente a mesma entrada para entrar em conta real. Qual que é a vantagem? Ele filtra a possível loss que você poderia pegar utilizando a estratégia. Se você não quer a loss virtual, que é a análise crua, a cada 2 pares entrar ímpar, a cada 2 ímpares entra em par, somente isso, você coloca 0 para a gente fazer uma aula rápida, ok. Após a perda, entrar após nova análise ou em seguida. Então, se você quer que o robô, assim que ele perde, ele aguarde uma próxima operação, uma próxima análise do robô, você coloca número 1. Se você quer que o robô, assim que ele entra e perde, ele continue entrando no martingale, você coloca a opção 2. Eu recomendo a opção número 1. Dei um Enter. Então a gente vai começar a operação agora, vou jogar aqui pro lado, e o robô Maestro já começou a fazer as operações. Então ele vai começar a contar, observem aqui, apareceu 2 pares, ele acabou de fazer uma operação em ímpar. Agora o que acontece? Se a gente fez essa operação, ele perdeu, ele não foi atrás da outra. Por quê? A gente selecionou a opção 1. Após ele perder, ele aguarda novamente 2
dois pares para entrar ímpar. Lembrando que a gente programou uma operação rápida, só para a gente mostrar o desenvolvimento do robô. Já já nós vamos para a conta real para você ver a configuração que eu colocar. Apareceu o número 7, apareceu o número 9. Lembrando que pode ter um delay que pode confundir essas imagens, mas o robô está fazendo a contagem da Binary. A plataforma era linkada na Binary, então não existe erro em relação aos dígitos, e sim em relação às imagens. Então vamos aguardar aqui. Apareceu aqui um 2, um 7, apareceu o número 8, apareceu o número 1, não. A gente botou dois pares para entrar ímpar. Apareceu um 4 e um 1, não vai entrar. Apareceu o 3, também não vai entrar. Apareceu o número 6 e apareceu agora, vamos aguardar. Apareceu ali, não entrou. 1, 2, 1, vamos aguardar. 7, número 2, número 7. Só com dois pares seguidos ele vai entrar ímpar na recuperação, tá? Então apareceu o número 2, tá contando. 6, dois pares, ele vai entrar ímpar. Olha só, apostou 0,35, ele perdeu, ele entrou com 0,39. Por quê? A gente selecionou no início da configuração o galho duplex. Ele parou porque a gente selecionou que o robô não fizesse entradas automáticas. Apareceu dois pares novamente, o robô fez entrada, recuperando toda a sequência. Pode ver que zerou. Ele encontrou uma outra oportunidade, entrou novamente e ganhou. Então aqui a gente começa a entender como que esse robô funciona. Apareceu dois pares novamente. Olha só a entrada do robô. Apareceu um ímpar. Ele espera dois pares novamente para poder entrar no ímpar utilizando a sequência. Então a gente já identificou como deixar o robô maestro, o bot binary maestro, operando somente em ímpar. Agora eu vou fechar, vou deletar tudo e vou dar o play no robô maestro novamente, e eu quero que ele só entre agora em par. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no galho duplex, a meta do dia, vocês vão ver de acordo com a planilha, o limite de perda também. Quantos pares analisar? Eu não quero que entre mais análise par para ir ímpar. Então eu vou botar um 9 aqui, e agora eu quero que a cada dois ímpares ele entre em par. Loss virtual 0. Após a perda, entrar após análise ou em seguida. Agora eu vou colocar em seguida, para você ver o que acontece. Botei o número 2, tem um enter, vamos ver o robô. Começou a fazer a contagem, apareceu dois ímpares em seguida, ele entrou em par. Apareceu ímpar, ele vai entrar de novo, automático, porque a gente não selecionou que o robô ganhou, pausou, vai voltar a fazer análise. A gente colocou para quando perder o robô ele entrar automático, diferente da operação do ímpar. E olha só, o robô só está entrando em número par. Entrou novamente, esperou dois ímpares, entrou em par, apareceu ímpar, perdeu, ele entra automático, sem aquela análise. Então eu acho isso um pouco perigoso. Então eu indico vocês utilizarem sempre entrar somente pós-análise. Recuperou. Caso vocês queiram utilizar essa estratégia de entrar automaticamente, ou seja, sem análise, vocês aumentem a loss virtual. Coloque a loss virtual para 3, 4. Aí sim, você pode usar essa estratégia sem problema nenhum, tá? Então aqui, somente números pares. E a operação anterior, somente ímpares. E agora eu vou botar a opção par e ímpar junto. Vou dar o play no robô, galho duplex ou galho tradicional. Vou botar o galho tradicional para a gente ver, né? Vou dar um enter. Qual é o valor da aposta? Como é o galho tradicional, a gente coloca um quanto que entrar. Eu indico sempre 0,35, 0,35. O valor do galho, eu permito que vocês escolham. O valor do martingale eu vou botar 2. Qual é a sua meta? Limite de perda, de acordo com o que vocês. Quantos pares analisar? Eu quero que analise a cada 3 pares entrar em ímpar, e eu quero que a cada 3 ímpares entre em par. E loss virtual 0. Após a perda, entrar em seguida. 2. Vamos lá. Então essa é mais uma configuração. São inúmeras configurações que o robô vai fazer. E agora eu aumentei a taxa de probabilidade, mas eu coloquei o galho tradicional. Então, se a sua banca é baixa, não faça isso. Lembrando que eu vou mostrar a operação em conta real que eu fiz e qual foi a configuração que eu utilizei e qual que vocês vão utilizar na ordem que eu vou colocar para vocês aqui. Ele fez uma entrada em ímpar porque ele encontrou 3 pares, entrou em ímpar. Apareceu 3 pares, ele entrou em ímpar novamente, e agora a gente vai aguardar. Ó, agora apareceu 3 ímpares, ele entrou em par, perdeu, agora ele vai fazer o martingale tradicional, ou seja, dobrar. Como eu coloquei duas vezes, ficou um galho extremamente maior, mas obviamente eu vou dizer para vocês o quanto que vocês devem colocar no robô. Já recuperou, e o robô vai trabalhar assim, no par e no ímpar. Agora eu vou mostrar a estratégia que eu utilizei e deu muito certo, tá? Que o loss virtual, para vocês entenderem, você pode usar também. Eu vou mostrar a operação que eu fiz em conta real, a mesma operação que está aqui, e eu vou mostrar exatamente a configuração que eu utilizei para vocês. E depois a gente vai estudar o que o robô fez. Então eu vou mostrar a operação que foi realizada. Eu coloquei primeiro em relação ao galho duplex 2, a minha meta, eu coloquei uma meta de 50, só para a gente mostrar o funcionamento do robô. Números pares para analisar, eu coloquei o dígito 2, e o número ímpar eu coloquei um número extremamente alto, porque eu só quero analisar os números pares, então eu botei o 9, que eu indiquei vocês aqui. Loss virtual, eu coloquei o número 1, uma loss virtual, e após a perda, obviamente, entrar somente pós-análise.
análise, o dígito número 1. Então, eu utilizei assim um robô. Eu vou mostrar para vocês exatamente o resultado do robô. O robô está fazendo a análise, fez a primeira entrada, ganhou, entrou em ímpar. Novamente, vamos aguardar. A segunda entrada ele perdeu. Eu coloquei para fazer o galho duplex e também coloquei para fazer a análise somente para entrar após nova análise. Então o robô fez a terceira entrada, recuperou, comprovando o fato da estratégia do galho duplex trader de sempre recuperar o que perdeu. Lembrando que essa configuração é uma configuração rápida. Eu vou mostrar para vocês uma configuração segura para vocês usarem. Avançando o robô, tivemos uma Lois, segunda Lois, para mostrar a eficiente terceira entrada, vitória. Vamos avançar, tivemos uma Lois, vitória, recuperamos, olha só. E o robô analisando, recuperando, utilizando a estratégia que eu passei para vocês na configuração. E olha só, tivemos um momento aqui de Lois, que nós vamos mostrar e estudar para vocês, e isso operando em conta real. Olha só, olha que interessante. Essa sequência de Lois, se você não usar do nosso sistema, você estaria apostando 0,70, 1,4, 2,8, 5,6. A gente só apostou 3,90. Então a sua banca ela fica extremamente mais segura. Então vale muito a pena você usar sempre o galho duplex trader. E aí continua a operação, vamos aguardar sempre em conta real. O robô analisando, o robô fazendo a entrada e a gente consegue observar o desenvolvimento do robô até ele alcançar a lógica de $5, que é exatamente nessa operação que eu fiz, operando em conta real, mostrando para vocês uma operação do desenvolvimento do robô. Primeira configuração que eu indico vocês utilizarem, e eu vou deixar na descrição para vocês, é primeiro o galho duplex trader. Então o primeiro código, vocês vão colocar 2, a sua meta do dia e o seu limite de perda, de acordo com a sua banca, de acordo com a planilha do canal Plex Trader. Quantos números pares analisar? Eu indico no mínimo 2. Então sempre 2 pares e 2 ímpares. Só que a estratégia que eu tenho utilizado, eu vou explicar exatamente para vocês como vai funcionar. Lois virtual. Lois virtual sempre 2 Lois virtual ou 3 Lois virtual. Então no caso eu vou colocar aqui 2 Lois virtual. E após a perda, sempre fazer nova análise no robô. Ou seja, o 1, tá bom? Só que qual que é a lógica? Essa é a principal. A primeira lógica é vocês operarem um dia com 2, ou seja, o martingale duplex. Opere um dia com 2 pares apenas, 2 Lois virtual e, se perder, entrar somente pós-análise. No outro dia, você coloca 2 para entrar com martingale duplex, coloque para analisar 2 ímpares e também 2 Lois virtual. E a última obrigação, colocar para entrar somente na próxima análise. No terceiro dia, você nada mais, nada menos do que replicar o de cima. Você opera com os dois ao mesmo tempo. E aí vocês fiquem fazendo isso, esse rodízio. Utilizou o primeiro dia esse, o segundo esse, o terceiro esse, volta para o primeiro, segundo e terceiro, volta para o primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, a gente vai utilizar exatamente essa estratégia para ganhar dinheiro com o robô maestro. Quanto mais você aumentar a análise, do ponto de vista probabilístico e estatístico, vai ficar mais seguro. Mas se você não gosta de esperar tanto, essa é a configuração indicada. Se você gosta de esperar, quer uma análise mais minuciosa, você pode substituir. Sempre onde está 2 pares, você coloca 3, onde está ímpar 3, e onde está pares ímpares 3 e 3. E os Lois virtual você pode colocar 3 Lois, 4 Lois, que você achar legal. Primeira ideia, sempre testa primeiro na conta virtual. Bateu a meta, entra na conta real. Não bateu a meta, troca para a próxima análise. Tentei essa aqui, na conta virtual não bateu, não foi legal, eu vou entrar para essa segunda. Fiz a segunda, deu certo, eu opero nela. No outro dia, eu entro com a terceira, volto para a primeira. Eu vou fazendo esse rodízio. Pleds, testei com as 3 estratégias, não funcionou, não opera. Não operar também é operar. É preferível que você entre somente quando o gráfico está suscetível para você fazer a operação.